Oi, gente, hoje eu vim dar uma palavrinha com vocês. O que acontece? Hoje eu fiz uns jogos da cigana, né? Que normalmente eu faço mais jogos com a Padilha, mas hoje teve 3 jogos com a cigana, né? E, e a gente acha que a gente sempre tá ajudando o próximo, né? Indiferente do jogo que a gente, né, cobra aquele valor simbólico para poder ter aquela ressalva, né, que falam. Mas a gente sempre está achando que a gente está ajudando, que a gente está fazendo caridade. E quando a gente vai ver, a gente está se ajudando, né? Porque primeiro que pode ser causa kármica, a gente vem com essa, né, missão de jogos, de caridade, pode ser causa kármica. A gente pensa que, eu sou perfeita porque eu estou fazendo caridade para o próximo, mas na verdade é o outro que dá a oportunidade da gente estar se resgatando alguma coisa do passado, né? De nossas imperfeições, de nossas, né, problemas passados. Então, a gente pensa que está ajudando, quando a gente vai ver o consulente que está ajudando a gente. E, tipo, antigamente eu tinha muito problema de ser médio consciente quando eu virava na entidade, né? Muito. Até pouco tempo ainda eu tinha muita insegurança nisso. E hoje em dia, né, eu tô com uma conexão tão forte com meus guias, com a minha espiritualidade, que eu vejo isso como uma bênção, gente. Eu não vejo mais como uma coisa que me atrapalha, né? Antigamente eu ficava insegura, mas hoje em dia eu não vejo mais como uma coisa que me atrapalha, porque isso me ajuda muito mais. Que cada ensinamento, cada conselho que os guias dão para o consulente é mais para a gente, ensinamento para a gente, do que para o próprio consulente, né? E hoje eu fiz 3 jogos da cigana, né? E eu tava pensando aqui como eu aprendi nesses jogos de hoje. Porque as pessoas que vieram, né, jogar hoje estão com problemas, né? Que eu também tô com muito problema. Então a cigana, tudo que a cigana falou para eles serviu para mim também, porque eu tô na mesma situação. Então às vezes a gente pensa que está ajudando e quando a gente vai ver a gente está sendo ajudado. É interessante, né? Porque as pessoas acham, as pessoas que faz caridade, faz jogos de carta, essas coisas, a gente sempre pensa que está ajudando. Mas quando a gente vai botar a consciência, né, no lugar, vai parar, refletir, pensar, a gente não se dá conta de como a gente está sendo ajudado, né? Pela espiritualidade, por estar ali, né, tendo a oportunidade, né, de arcar com as consequências dos nossos atos passados, de estar queimando o nosso karma, ou então tá, né, seguindo certo na missão de alma da gente, e a gente tá sendo muito mais ajudado do que ajudando, e as pessoas não se dão conta disso. A gente se acha às vezes, né, nem todo mundo, claro, evidente, não estou generalizando, mas às vezes a gente se acha muito superior ao outro, né, por ter uma conexão espiritual, por achar que tem, né, mais conhecimento no mundo espiritual, por achar que tá, né, direcionando o outro, encaminhando o outro para um caminho bom, e quando no final a gente vai ver que a gente está sendo o mais beneficiado de toda a situação, né? Vou tentar entender isso, nos dá um passinho para a evolução e nos faz ver o quanto somos humildes, né? Porque é difícil a gente reconhecer que a gente precisa mais do que o consulente. É muito difícil. E hoje eu tive essa prova, né? Que eu tenho certas situações que eu estou precisando muito mais do que o consulente, né? Que a espiritualidade ali presente está me ajudando muito mais do que está ajudando o consulente. E eu não tinha me dado conta disso ainda. Hoje, nos jogos que eu fiz hoje, eu me dei conta. Eu preciso muito desse trabalho aqui. Não por causa do dinheirinho que dá, né? Porque normalmente o dinheiro que dá, eu compro as coisinhas, né? Pra botar pra eles, né? Me ajuda também em algumas coisas. Mas eu faço também jogos de caridade para quem precisa, né?
Mas hoje eu percebi que a maior beneficiada desse trabalho todo sou eu. E eu nunca tinha me dado conta disso, né? Então, gente, vamos prestar atenção, que às vezes a gente se acha grande e a gente não é, a gente é pequenininho, né? E quanto mais a gente se vê pequeno, a gente se torna maior. Não tô aqui falando para julgar ninguém, porque todo mundo, né, tá na sua escala evolutiva, conforme tem que estar, mas reconhecer que a gente está sendo muito mais ajudado quando a gente está fazendo caridade do que a gente ajuda, é muito bom. É muito bom. A gente está tendo oportunidade de caminhar, né, na nossa evolução, no nosso contrato que a gente fez lá em cima antes de reencarnar, que muitos não acreditam, né? Algumas pessoas estão tão presas na matéria que desacreditam no mundo espiritual, tá? E a espiritualidade não está aqui para fazer nossas vontades, estão aqui para ajudar, né? A gente a se encontrar, a se entender, né? Então, espiritualidade é uma coisa maravilhosa. Se a gente souber, né, nos conectar bem com ela, souber, né, a usufruir ao nosso favor e ao favor do próximo, eu tenho certeza que a caminhada vai ser muito bonita, né? Não, como eu falo, sempre a espiritualidade deixa bem claro, a prosperidade que o mundo espiritual nos dá não é só financeiro, gente, tá? Porque tem muita gente que confunde essas coisas, né? Mas também é no amor, na saúde, na paz, né? Na compreensão com o próximo, na paciência, que a gente precisa demais de paciência, porque às vezes dá vontade de dar tiro na cabeça dos nossos irmãos, gente. Mas é verdade, a gente precisa de muita prosperidade, mas a gente tem que saber que a prosperidade não significa só financeiro, né? Tem vários outros tipos de prosperidade. E eu só peço a Deus muita saúde, né? Para eu correr atrás de todas as coisas que eu quero ainda, né? E poder encontrar pessoas que tenham o mesmo propósito que o meu e que possa caminhar junto, né? Do meu lado, me ajudando quando eu preciso e eu ajudando também quando a pessoa precisar, porque hoje em dia eu reconheço que todos nós precisamos de todo mundo. Ninguém é autossuficiente para poder falar, eu caminho sozinho, eu vou sozinho, eu me viro sozinho. Não, não tem como. Aqui não tem ninguém que possa caminhar sozinho. A gente sempre vai precisar da ajuda de alguém, né? A gente nunca é bom o suficiente para não precisar de ajuda. E reconhecer isso também é um tipo de humildade, tá? Então, eu vou tirar um conselhozinho aqui da Cigana Esmeralda pra gente, né? Um momento atual de todo mundo. Porque hoje, nossa, eu me senti muito abençoada hoje, gente. Muito abençoada mesmo. E eu até me emociono, porque às vezes a gente se acha esquecido pela espiritualidade, né? Não que eu me ache esquecida, graças a Deus eu jamais, mas hoje a cigana me deu bastante acalento no meu coração. Saiu já uma carta aqui, né? Hoje foi muito bom tiragem. Vamos ver. Então, aqui a cigana, gente, a tiragem é certinha, né? Aqui a cigana fala o que acontece. A cruz, né? Ela diz sobre sofrimento. A cruz fala sobre destino, né? A cruz fala sobre aceitar as coisas como elas são, porque às vezes a gente não pode mudar, porque aquilo dali é o que a gente tem que viver, né? E aqui os ratos falam de muito desgaste, né? Ela pede para a gente não se deixar desgastar pelos caminhos, às vezes difíceis, que a gente tem que percorrer na nossa vida. Porque quando a gente aceita esses caminhos que não tem como mudar, né? E Deus usa a situação difícil para nos modificar, se a gente aceitar isso de boa, a gente tem progresso. Tá? Aqui ela fala sobre o nosso progresso em aceitar as situações difíceis da nossa caminhada sem nos desgastar energeticamente,
né? Porque quando a gente se revolta com as dificuldades do dia a dia, da nossa caminhada, a gente se faz de vítima. A gente sendo vítima, a gente não tem responsabilidade sobre a nossa vida. E a gente põe a culpa no outro, ou nas outras pessoas, né? Ou em Deus, em quem for. Mas quando a gente aceita as situações difíceis dos nossos caminhos, a gente se responsabiliza pela nossa vida, né? E a gente sabe que a gente está ali porque a gente se colocou. Ou por alguma atitude nossa de agora, né? Dessa reencarnação, ou por alguma atitude nossa de reencarnações passadas. E a gente aceitar essas situações difíceis com brandura, né, com compreensão, em saber que mesmo por mais difícil que esteja a situação, Deus está ali com a gente, sem nos desgastar energeticamente, né, sem nos revoltar, o progresso lá na frente é certo, tá bom, gente? Esse é o conselho da Cigana Esmeralda no dia de hoje. Gratidão por quem chegou até aqui e até o próximo vídeo.